A gente vai falar nessa aula aqui do dinheiro perdido ao dinheiro comandado e entender de uma vez por todas que o dinheiro é importante, mas não é o mais importante, não deve ser o mais importante na sua vida. Ele serve para te ajudar. Ele trabalha por você e não você trabalha ele. Gente, na aula passada nós falamos sobre o crédito consciente e organização. Hoje nós vamos dar um próximo passo aqui, que é aprender a comandar esse dinheiro. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que o dinheiro não some, ele é gasto. Se você não sabe onde, significa que você não está no comando desse dinheiro. E a partir de hoje vocês vão assumir esse comando, tanto no CPF quanto no CNPJ. A maior confusão que trava o crescimento de qualquer pessoa é misturar contas pessoais com as contas da empresa. Isso acontece de forma praticamente unânime no começo, até a gente entender, ter essa consciência de gestão. Então pensa comigo, a empresa não é uma extensão da sua vida pessoal. Ela precisa se sustentar, gerar lucro, ter fôlego próprio. O que acontece com a maioria das mentoras, dos mentores? Usa o próprio cartão da empresa para pagar mercado, usa o cartão pessoal para pagar fornecedores, e aí vai virando uma bagunça. Agora a gente vai fazer um exercício rápido. Eu vou pedir para vocês pegar um papel e uma caneta. Todo mundo tem papel e caneta aí? E você vai escrever 3 despesas pessoais que você costuma pagar com dinheiro da empresa. E escrever também 3 despesas da empresa que você paga com dinheiro pessoal. Um exemplo, fui fazer um evento e aí eu precisava tirar um xerox para as apostilas do evento. Ficava R$60 o xerox. É muito baratinho. Mas esse evento vem da empresa. Então, não pode ser pago com Pix da conta física. Então, despesas, qualquer despesa que você faça pagamento, precisa ser direcionada para a conta certa, né? Se é CPF ou se é CNPJ. Escreveu? Olha para esse papel. E é exatamente aqui que a confusão começa. Agora eu vou mostrar para vocês um fluxo simples do dinheiro. E ele tem apenas 4 movimentos. O primeiro movimento é a entrada. Todo o dinheiro que entra. Então, é salário, faturamento, comissões, vendas. As saídas é o segundo movimento do dinheiro. Tudo que a gente paga. Aluguel, internet, cartão, escola, fornecedores. E aí tem as saídas variáveis, que é tudo que a gente paga, mas é variável. Não é todo mês que é a mesma coisa. Por exemplo, viagens, compras, imprevistos que acontecem. E a quarta saída, ou quarto movimento, é a reserva / planejamento. Nesse quarto pilar aqui, é o que quase nunca sobra, porque não é prioridade. O problema é que você sempre espera sobrar para guardar. Só que o dinheiro não sobra porque ele é direcionado para não sobrar. Agora a gente vai montar um minimapa juntos. E aqui vai começar a mudar muito a sua cabeça sobre a sua gestão desse dinheiro, o seu domínio desse dinheiro e principalmente por que ele não tem sobrado na sua mão. Eu vou pedir para vocês fazerem num papel 4 colunas. E esse aqui é um exercício simples, depois vocês vão debruçar sobre isso, fazer aí a organização geral, né? Mas só para vocês terem uma ideia de distribuição. A primeira coluna vocês vão escrever entra. Segunda coluna vocês escrevem sai fixo. Terceira coluna sai variável e quarta coluna sobra ou falta. Então a gente vai preencher esse exercício e vocês vão colocando ali o que vier na mente de vocês, que vocês já lembram. Não precisa preencher a planilha toda. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que vocês estejam fazendo do CNPJ. Uma mentoria que vocês vendam ali por R$5.000. Ela tem a entrada de 5.000. Aí ela vai ter a saída fixa da taxa da plataforma, a saída fixa de imposto de renda, a saída fixa de comissão do seu time de vendas, e a partir disso começam outras saídas variáveis que daí não são dependentes dessa venda específica. Então, cada venda que entra na sua plataforma, se você vende por 5.000, o valor líquido dela não é 5.000. E assim com todas as receitas que entram para vocês na pessoa jurídica. Na pessoa física, a gente não costuma ficar fazendo essa dedução de imposto, mas o seu Prolabore também tem desconto de imposto, que você não paga mensalmente, você paga do seu imposto de renda. E eu convido vocês a colocarem nessa planilha, inclusive, fazer uma versão para física, uma versão para jurídica. E na versão da pessoa jurídica, colocarem um Prolabore para vocês. Quanto vocês acreditam que seja interessante ter de Prolabore mensal? Pensando que a conta jurídica vai pagar todas as despesas da pessoa jurídica. E o seu Prolabore vai pagar todas as suas despesas físicas. E aqui a gente começa a entrar no famoso buraco que fecha todas as empresas, ou a maioria das empresas no Brasil, o bolso do dono. Porque o bolso do dono gasta mais
do que a empresa fatura. Então, veja, se eu, Gabi, quero tirar um Prolabore de 15 mil todos os meses, quanto a minha empresa tem que faturar para pagar todas as despesas da empresa, todos os funcionários, imposto, plataforma e ainda o Prolabore, além da reserva financeira que a gente faz de caixa reserva. Comecem a fazer essa conta. Se a minha empresa fatura 30 mil, dificilmente eu vou conseguir tirar 15 mil do Prolabore. E eu pergunto para vocês, a régua de faturamento da empresa de vocês está alta ou está baixa? Tudo certo com a planilha? Conseguiram preencher aí? Então, bora. Agora vocês viram que como esse fluxo funciona. E eu vou te entregar aqui, então, 3 regras da gestão. A gente chama de regra de ouro da gestão. A gente já fala da margem de cálculo para Prolabore e faturamento. Gente, todo o dinheiro que entra para vocês, se vocês aplicarem essas 3 regras, vai ficar muito mais fácil de vocês organizarem. Tem gente que trabalha com 5 regras, com 7 regras. Eu gosto muito dessas 3. Fica simples e a nossa cabeça grava. Regra número 1, 50, 30, 20. Anotem essa proporção. 50, 30, 20. 50% deve ser para necessidades e custos básicos. 30% desejos. Aí entra as viagens, lazer que você tem, comer em restaurante no final de semana. Tudo que é variável, é desejo, não é necessidade. Eu falo assim, isso você precisa para sobreviver ou é um desejo? Por exemplo, eu preciso pagar uma conta de luz, eu preciso pagar minha moradia, isso não é desejo, é necessidade. E 20% é construção. O que a gente coloca aqui? Quitar dívidas, fazer reservas, fazer investimentos. Então, se hoje você conseguisse tirar 20% de tudo que você fatura, como seria a sua estabilidade emocional? Porque a gente sabe que não existe estabilidade emocional sem estabilidade financeira. As duas caminham junto. Entrou na dívida, a instabilidade emocional vai na hora é ativada. Primeira coisa, a empresa paga primeiro. O lucro líquido da empresa não é o salário do dono. Você precisa definir um Prolabore fixo, mesmo que pequeno. E é isso que vai te trazer a disciplina de dividir, de direcionar esse dinheiro que entra para você. Sempre você vai registrar tudo que entra e tudo que está saindo. Geralmente, a gente sabe mais o que entra do que o que sai, porque o que sai tem saído no impulso. E façam sempre esse exercício. Quando vocês forem comprar alguma coisa ou investir em alguma coisa, vocês perguntem assim para vocês, como se fosse uma segunda pessoa te perguntando. Isso é desejo ou necessidade? Para tudo, para investimento, para estudo. Eu entrei numa mentoria essa semana, uma mentoria de chamar Desperta Leões. Foi uma resposta de oração aqui essa mentoria para mim. E não é uma mentoria de negócio, é uma mentoria totalmente espiritual mesmo. E quando eu entrei nessa mentoria, eu me perguntei, eu preciso disso? É o que a minha empresa precisa? É o que a Gabi precisa? É o momento certo? Quando você vai comprar uma roupa, uma calça preta, você olha para essa calça e você pensa, eu tenho alguma parecida no meu guarda-roupa? Eu preciso dessa calça? Eu vou sentir necessidade se eu não comprar? Porque aí você vai começar a entender que a maioria dos seus gastos, elas têm uma ferida emocional por trás disso. Ela cobre uma falta ou uma ausência que não tem relação à compra. E muitas vezes, a sua fatura de cartão de crédito, ela traz para você um cenário claro de compulsão, de um dia que você foi e fez um monte de compra, ou de uma semana que você estava estressada e foi fazendo compras. A compra traz uma dopamina. Então aqui, a trabalhar essa mentalidade de ser o dono do seu dinheiro e principalmente dominar esse dinheiro é o que vai te trazer para o enriquecimento. Essa é a primeira parte, a organização. O dinheiro ama clareza, o dinheiro ama ser direcionado e o dinheiro ama organização. Uma empresa desorganizada, o dinheiro não fica. Quem não anota, perde. Quem registra, multiplica. Então agora vocês vão começar a anotar tudo que vocês estão comprando. Até porque quando você começa a anotar, na segunda compra do dia você fala, epa, tô comprando demais. E essa coisa de falar assim, vou passar no cartão, depois eu vejo, a hora que a fatura chega é sempre aquele baque. Não, eu não gastei tudo isso aqui não, chega a fatura, quase morre. Isso é em todo lugar. Todo mundo que tem consciência financeira ou não, porque é hábito. E como a gente sabe que hábito, eles entram e saem da nossa vida, a forma de direcionar esse dinheiro, a forma de organizar esse dinheiro, funciona exatamente como todos os hábitos que a gente conhece. Se você aplicar só essas 3 regras, a sua vida já vai mudar em menos de 30 dias. Agora, eu vou pedir para cada um de vocês decidir 3 coisas. A primeira, qual vai ser o valor fixo do seu Prolabore, mesmo que seja simbólico? Decida isso agora. Quanto você quer todos os meses ser remunerada ou remunerado por trabalhar nessa empresa, por ser o diretor dessa empresa? Segunda decisão de hoje. Qual percentual você vai separar como reserva a partir de hoje, mesmo que seja 2% do que entrou na sua conta? E lembrando, tu pode fazer a reserva do caixa reserva, que é a empresa, e pode fazer a reserva do seu Prolabore na pessoa física. São coisas distintas, tá? Não é uma reserva só
para tudo. Até convido vocês a colocar um ponto de interrogação aí, mesmo que seja 2%, quanto que vocês decidem fazer de contribuição social do dinheiro que começar a entrar para vocês multiplicarem na vida de outras pessoas. Esse aqui é extra, viu? E o terceiro ponto, qual gasto pessoal você pode cortar essa semana para começar a aplicar a regra 50, 30, 20? Gente, para vocês terem uma ideia, a gente começou a fazer essa organização financeira aqui em casa e nós percebemos que se a gente trocar, né, se nós trocarmos o nosso financiamento de carro por consórcio, já tem uma economia gigantesca. Compramos um apartamento para investimento, para alugar, mesma coisa, financiamos e o aluguel vai pagar o financiamento. Mas se nós trocarmos por consórcio, de novo, uma economia gigantesca. Então, trabalhar de forma inteligente com o dinheiro não significa que você não vai investir, que você não vai comprar parcelado, que você não vai financiar. Mas você pode fazer isso da maneira mais inteligente. Escrevam no papel, então, essas decisões que vocês tomam aqui. Porque se você não decidir agora, você não vai decidir depois. Costumo dizer que a decisão ela tem que ser tomada no momento que a gente recebe a consciência. Porque depois que a gente decide, a ação já é automática. Mas sem decisão, a gente fica naquele campo da dúvida. E, sinceramente, veio a decisão, façam. Porque daqui a pouco vocês vão pensar, depois eu faço isso. Mas já começa. E avisa em casa, né? Ó, a partir de agora a gente vai cortar essa despesa, porque eu quero começar a aplicar a regra de investimento, eu quero começar a investir 20%. Prolabore, reserva e contribuição. Seguimos para o fechamento aqui. Então, recapitulando. Primeiro, separa CNPJ de CPF de uma vez. Segundo, entenda o seu fluxo de entrada e o seu fluxo de saída. Terceiro, aplique as 3 regras de ouro. Quarto, decida hoje o seu Prolabore, a sua reserva e o seu corte pessoal. E a lição de casa é simples. Durante os próximos 7 dias, anota absolutamente tudo que você gastar, tanto de pessoa física quanto da empresa, e coloca isso separado. No próximo encontro, vocês vão trazer isso pra gente analisar junto. Não é sobre o quanto você ganha, é o quanto você comanda. O dinheiro gosta de clareza e agora vocês vão começar a dar clareza para ele, certo? Eu vou compartilhar com vocês uma planilha, tá aqui, vou compartilhar uma cópia com vocês, que já tem todas essas, digamos que despesas. Lembrando que cada um, na sua particularidade, vai ter uma despesa diferente do outro. Então, vocês vão alimentando ali, ela já tá com fórmula, daí é só colocar em linha, tá? E para você que tá assistindo essa aula, vai ter também a planilha financeira aqui na descrição. E simbora para as práticas agora.